Queridos e amados, palavra fortíssima, você precisa escutar essa palavra, livro de Apocalipse 19, essa palavra tá muito forte mesmo, dada na boca do nosso irmão Daniel Martinez. Queridos e amados, a paz de Deus, bem-vindo ao canal Vivendo por Cristo. Hoje o Senhor preparou mais uma maravilhosa palavra, essa que tá muito especial. Convido vós, curte, comente e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a de Cristo. Deus abençoe, amém. Capítulo 19, irmãos. Glória ao Pai vivente. Queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Glória ao Pai vivente. Aleluia. Queridos, o Senhor trouxe à frente de lermos aqui, irmãos, na verdade, uma visão que Deus deu, irmãos, ao apóstolo João, um dos últimos apóstolos, talvez o último já, com a idade avançada,
mas, irmãos, recebeu esta dádiva de Deus, porque se percebermos, irmãos, lá em Daniel, no livro de Daniel, irmãos, ele se reporta a muitas coisas do Apocalipse, mas, irmãos, não são coisas parecidas, são coisas lógicas, ideais, irmãos, prontos por Deus, que estava lá muitos anos antes e que agora aparecia uma revelação aqui complementando, mas uma revelação completa, o Apocalipse, o livro das revelações, irmãos, em momentos que vemos que o próprio Senhor falava com João, momentos que ele enviou o anjo, foram, irmãos, não se sabe o tempo, mas foram espaçados, e João foi escrevendo, e ele dizia, vai escrevendo. Irmãos, imaginamos que até próprio João, o apóstolo, quando foi tendo as revelações, era incapaz de compreender, porque Deus vai fazendo as coisas, irmãos, para os homens ir compreendendo ao seu tempo. Eu digo para a Irmandade assim, irmãos, aqui no que Deus traz, que tem coisas que o Senhor não abria lá atrás e que o Senhor abre agora. Tem coisas que o Senhor ainda não abriu para nós, mas que vai abrir daqui a pouquinho. Porque está no controle de Deus. E Deus, ele vai abrindo os selos, ele vai abrindo as coisas no momento dele. No momento dele, não no momento que as coisas vão acontecendo, no momento dele, porque as coisas só acontecem no momento de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vemos que quando diz aqui, irmãos, cavalos são forças, cavalos são poderes, não é, irmãos? E aqui ele falava de uma alegria, de um triunfo, irmãos, e de uma queda. Quer dizer, aqui era um julgamento, porque vemos que, irmãos, vai ter a vinda de Jesus para buscar a igreja. Depois, a própria igreja reinará com Cristo 1000 anos, irmãos, isso não são 1000 anos literais, não sabemos o tempo de Deus. Está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas o milênio, a igreja reinará com Cristo e depois virão para julgar, irmãos. Inclusive, irmãos, não esperava essa palavra assim de Deus estar conversando com nós. Inclusive os anjos caídos, e todos serão julgados por Cristo, que é a palavra, não é? Serão julgados, e os que viveram já com Cristo e que reinam com Cristo virão. Por isso que Paulo falou, ora, vocês precisam levar as vossas causas. Se vocês não podem resolver as vossas causas, como que vocês vão vir para julgar os anjos? Está escrito lá, irmãos, imaginem, não é? Então veja que aqui ele via agora a queda da Babilônia e disse, depois destas coisas que o Senhor foi mostrando para ele, não é, irmão? Nós acabamos de falar aqui de 13 do Apocalipse, que o Senhor mostrou do que vai acontecer, de que vai ser, irmãos. Mostrou, veja, irmãos, que o próprio livro de Daniel mostra coisas lá antes da vinda de Cristo, e depois se reporta ao final dos tempos. O Apocalipse também nos mostra, trazendo de lá e mostrando o final dos tempos. Veja que, irmãos, salvo engano, em 6 Apocalipse fala dos poderes, das forças, dos cavalos. Mas quando fala lá também tem o primeiro cavalo, está lá montado num cavalo branco, mas está escrito, saiu para vencer. Saiu para vencer. Estava montado num cavalo branco, tinha uma coroa e tinha um arco na mão. Bendito é o nome do Senhor. Quer dizer, são as forças dos poderes que saem para vencer. Lá não é o Cristo, lá é o anticristo. Agora aqui, João já falava do Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Diz, e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão. E lembra que lá, irmãos, salvo engano 7, 8, ele diz assim, que viu
né, aquela quantidade que representa irmãos das tribos, e depois ele diz: eu vi uma grande multidão, como Deus deu aqui, não é? Que subia, que não podia contar. E agora ele dizia aqui: ouvi uma grande voz de uma grande multidão. Que multidão é esta? É esses que vão subindo e que vão renegando o mundo, e que vão renegando o sentimento, e que principalmente no tempo que estamos vivendo vão vir muitos comichões, vão vir muitas coisas, e você vai dizer, igual Eliseu disse quando falava de Elias: olha, teu senhor vai ser tomado por cima da tua casa. Calai-vos, eu bem sei. Por esses tempos, irmão, vai aparecer muita coisa, e que a igreja receba força, virtude, a unção da palavra, para dizer para essas coisas: calai-vos, eu bem sei em quem eu criei, eu bem sei em quem eu espero, eu bem sei quem é que me chamou. Vocês têm certeza de quem te alistou para esta batalha? Tem ou não tem? Ou vocês estão aqui porque alguém falou, porque a mãe trouxe, porque o pai trouxe? Pai não salva filho, filho não salva pai. Bem-aventurado aquele que está aqui dizendo: ainda que meu pai não viesse, ainda que a minha mãe não viesse, ainda que o meu pai partir, ou que a minha mãe partir, ou que a minha esposa partir, ou que o meu esposo partir, eu não largo de Cristo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Veja que ele dizia, olha aqui: salvação, aleluia, glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Irmão, dizia aqui: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Irmãos, veja que prostituta aqui não é ato sexual, irmãos, carnal. Aqui é que prostitui a palavra de Deus, que prostitui as coisas santas de Deus, que usam, irmãos, até as próprias coisas santas de Deus para prostituir e ganhar famas, ganhar nomes. Ninguém ganha nome com as coisas de Deus. Olha o que ele diz aqui: glória, honra, salvação e poder pertence somente ao Senhor nosso Deus. Que não tem glória para A, não tem glória para B, não tem glória para quem te trouxe, não tem glória para quem te prega, não tem glória para quem te abraça. A glória de Deus que te fez trazer, que te fez pregar e que te fez abraçar. Portanto, quando, irmãos, olha que a palavra de Deus diz: quando fizeres a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, quando alguém te abraça, quando alguém te ajuda, agradeça. É um ato de educação, mas não deixa de agradecer acima de tudo o Criador, porque é Deus que toma os caminhos, é Deus que toma os corações. E Deus me dá de pregar aqui, irmãos, na profecia da palavra. Nós vamos ver, irmãos, a mão de Deus tomando habitantes da terra para fazer coisas que nós vamos dizer: meu Deus, eu não esperava. Senhor, o Senhor cuidou de mim, o Senhor fez por mim. Irmãos, é um recado de Deus. Igreja, não se perturbe. O Senhor está no comando das forças, dos cavalos, dos espíritos. Glória ao nome santo de Deus. Irmãos, eu sinto aqui o poder de Deus. Glória ao nome do Senhor, está nas mãos de Deus. Ele não nos enganará. Ele julgará, irmãos, ele julgará. O que é que está causando tudo isto? Por causa, irmãos, da desobediência de Israel, todo o povo era levado. Daniel, os jovens hebreus e muitos irmãos foram levados junto, mas atravessavam com confiança no Senhor, dando testemunho da sua fé, porque embora sofrendo as aflições da carne pela desobediência do próprio povo, mas dizendo: Senhor, ainda que eu sofra na carne, a minha esperança é diferente. Ela não morre, ela não envelhece, ela não cria ruga. Será que a fé de alguém aqui está criando ruga? Será que está envelhecendo? Será que a esperança está indo embora? Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Terra, irmãos, nós somos terra.
não é? E o mundo está sendo corrompido, irmãos, por pessoas, irmãos, não estou pregando aqui porque se ouve, não, mas irmãos, pessoas que usam a própria palavra para querer fazer promessas, porque era muito bom, irmãos, poder chegar aqui hoje e falar assim: meu irmão, o que você veio buscar? Deus vai te dar, pode ir, olha, Deus vai fazer, olha, tá, mas é muito mais profundo. Vocês não são crente que está aqui por hoje. Esse povo está aqui porque crê na vida eterna, porque crê na promessa dos céus. Glória ao Pai eterno. Então veja que ele diz: irmãos que prostituíram. Irmãos, e guardem isso aqui que o Senhor dá de pregar. 2021 nós estamos vivendo. Vocês vão ver homens e mulheres prostituindo, irmãos, e autoridades e reis prostituindo a palavra e querendo arrumar subterfúgio na palavra para poder, irmãos, formalizar os seus maus atos. Diz o Senhor: bem-aventurado quem prega a minha palavra com justiça, com retidão. Os céus é para aqueles que vivem na justiça, não porque você é justo, mas porque a justiça de Deus está em ti. Dá para a igreja entender isso, irmãos? Dá para compreender isto? Olha aqui, para os santos, mas quem é santo? Eu sou, não, mas a santidade de Deus está em mim. Eu não sou aceito por Deus porque eu fiquei mais bonito, ou porque a irmã ficou diferente, ou o irmão ficou diferente porque é crente. Não, é porque agora Cristo passou a habitar em nós, e Deus enxerga em nós, quando Ele olha, Ele não enxerga esse carnal, Ele enxerga Cristo. Irmãos, dá para a igreja pregar junto isso aqui que Deus está dando? Deus enxerga Cristo na igreja. A igreja somos nós. Deus enxerga Cristo em ti. Deus enxerga Cristo em ti. É por isso que a misericórdia de Deus está em ti. Se não fosse por Cristo, nós não alcançaríamos misericórdia. Somos falhos, somos errados, sujeitos a tantos pensamentos. Mas quando nos pegamos e nos refletimos que Cristo está aqui: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, Senhor, limpa-me. O Senhor diz: estou aqui, Pai, estou aqui julgando ele, viu? Deixa ele comigo, deixa lá comigo. Você crê que você está na mão de Deus? Crê que você está na mão do Senhor? Bendito é o nome do Senhor. Por isso que ele diz: e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Não é, irmãos? Porque quantos irmãos que até mostram as coisas de Deus como coisas banais, mostram as coisas santas de Deus com chocarrices, com brincadeira, com troca de moedas. Não é moeda aqui não, irmãos, troca de coisas materiais, troca de benefício, para poder ver alguém: glória a Deus, oh aleluia. Mas será que o amor de Cristo é só essas coisas carnais? Te diz o Senhor: as coisas carnais eu já te dei. Você não vê que você come arroz, feijão, você tem almoço, você tem janta. Alguns tem dia que às vezes até falta alguma coisinha, mas Deus já prepara uma aguinha, o que você comer e beber não vai faltar. Fique em paz, descanse em paz, mas se enriqueça do linho fino, porque a igreja vai ter que estar preparada com esta veste de linho fino para encontrar o Cordeiro nas suas bodas. Olha o que ele falou aqui: e outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre, o incenso, não é, irmão? Então ele dizia: os 24 anciãos e os 4 animais. Irmãos, isso aqui também é poder. 12 das tribos, 12 da graça. Irmãos, tudo isso aqui é poder. Mas veja que saiu uma voz do trono. Saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Quer dizer, quem é que serve a Deus? Quem é que teme a Deus? Quem teme a Deus, ele passa as calamidades, ele passa as dificuldades, mas ele diz: Senhor, se para alcançar uma condição melhor na tua presença, eu preciso passar por este caminho, eu passo, mas não perco a condição contigo, porque essa daqui ela vai durar um pouquinho de tempo, mas contigo é eterna. Dá para fazer isso? Você crê que deste púlpito, hoje, deste tribunal, sai força para você vencer?
Glória, Pai. Santo é o nome do Senhor. A terra está sendo enganada. Prego isto pela fé. O adversário está já aproveitando os últimos tempos, quando o Senhor vai dando um aperto na terra, para poder provar que aqueles que são seus, assim como provou Jó, ele quer provar para o inferno e dizer assim: olha aqui, eu saí com a minha parte, eu não saí. Saiu, mas muito você perdeu. Não perdi nada. Eu perdi aqueles que não me amavam, eu perdi aqueles que não me queriam, eu perdi aqueles que não me pertenciam, eu perdi aqueles que não amaram a minha vinda, porque os que amaram estão na minha mão. Bendito é o nome santo de Deus. Irmãos, eu sinto o Senhor cercando a igreja e dizendo: os que são meus ninguém arranca da minha mão. Ainda que para você vê o mundo todo e diz: eu não tenho segurança, te diz o Senhor: eu domino o mundo, eu domino tudo, eu enxergo tudo, do que vem e do que vai. Por isso, irmão, veja que ele dizia: e ouvi uma multidão como voz de muitas águas. Veja que era uma multidão, hein? Como voz de grandes trovões, dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Querendo dizer agora, o reino de Deus é completo, não tem mais lugar para outro reino. Porque, irmãos, ainda que o reino de Cristo repose dentro de nós, nós vivemos na condição carnal e na condição espiritual. Tem hora que o reino desta terra, ele luta e ele tenta nos arrancar do chão, mas quando só o reino de Cristo tomar conta de nós, ele vai olhar para o outro reino e dizer assim: olha lá, perdeu, cadê aquelas coisas todas da carne que ele te oferecia? Sabe o que ele fez com o Senhor Jesus? Deus deu as palavras, acho que esses dias foi aqui, irmão, na tentação do Senhor Jesus. A terceira vez que ele levou o Senhor Jesus lá, ele falou assim: ó, se prostrado você me adorarem, eu te dou tudo isto aí, é tudo meu, tudo riqueza, te dou tudo. O que ele estava dizendo? Porque o Senhor Jesus está para ter um reino, ia precisar ser coroado de coroa de espinho, ia precisar ser esbofeteado, ia precisar pendurar numa cruz. E ele falou assim: o Criador, o teu pai falou que você precisa passar tudo isso aí para você reinar. Eu te dou um reino sem você passar nada, sem dor, sem problema, sem calamidade. Só ajoelha aqui, me adora que eu te dou tudo. É assim que o adversário faz. Para ser crente, para ganhar o céu, não precisa tudo isso, não precisa ser assim. Mas o Senhor Jesus virou para ele e falou: vai-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só teu Senhor teu Deus servirás, e somente a Ele adorarás. E é isto que o Senhor pede da igreja, que realmente você não seja enganada, não seja enganado. Bendito é o nome do Senhor. Por mais que te oferecerem, mas tem um lugar que é mais fácil, tem um caminho mais largo, tem um caminho mais tranquilo. Te diz o Senhor: vem comigo, eu passei pelo caminho da cruz e você passa junto, mas nós saímos junto, porque o reino que Ele me dava era dos perdedores, mas eu queria um reino dos ganhadores, eu queria um reino dos vencedores. E hoje Deus me dá de pregar aqui: ô vencedores, que o adversário está lutando contra, é a guerra dos perdedores contra os vencedores. Irmão, dá para a igreja entrar em comunhão aqui? Está vendo o porquê desta guerra? Porque você luta, se você se entregar, acaba a guerra, mas você perdeu a condição de vencedor. Mas ele dizia aqui: regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a festa do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Os céus estão olhando agora. Estou pregando aqui pela fé que sinto. E os céus estão chamando os anjos, dizendo: olha lá minha noiva, olha lá ela, tá vendo? De máscara no rosto, com pranto na face, ou chorando por uma perda na carne, mas está lá dizendo: estou esperando meu noivo. E o noivo saindo do seu tálamo.
Alá, se levantando da sua câmara e dizendo: já me preparo para a grande festa, para abraçar a minha esposa, a esposa que venceu o inferno, a esposa que venceu a morte, que venceu as dores, que venceu as calamidades. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe, sei da tua batalha para me servir. Não seria agora no tempo das calamidades que eu iria te abandonar. Estou contigo 24, se precisar 25, se precisar 30. Estou contigo em 2021, em 2022, em 2025. Venha o que vier, estou pronto. Bendito é o nome do Senhor. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele agora é outro. Chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Ele não vem com arco, ele vem com espada. Espada é a palavra. Bendito é o nome do Senhor. Estava vestido, seus olhos como chama de fogo, sobre sua cabeça muitos diadema. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Glória ao nome do Senhor. Ao homem não é dado conhecer as coisas de Deus, se não for pelo próprio Espírito de Deus. Ele mesmo é o Espírito de Deus, que nos faz saber muitas coisas que os homens é incapaz de saber. Por isso ele diz: estava vestido de veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra. Seguiam exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco, puro. Irmãos, imaginamos isso aqui, e o inferno olhando e dizendo: parece que ia longe. Ah lá agora os fiéis que passaram prova, que choraram lá na igreja, que creram, e que alguém chegava e dizia: você ainda crê no teu Deus? Olha a tua situação. Você diz: mas a minha situação pouco importa, o que importa é a minha situação lá. Bendito é o nome do Senhor. E o inferno olhando e dizendo: eu perdi para ela, eu perdi para ele. Bendito é o nome do Senhor. Dá para sentir o gosto de vencedor, dá para vestir hoje uma veste de linho branco fino. Igreja Central de Rio Preto, prego pela fé. Sinto o céu se abaixando aqui, e o noivo dizendo: leva uma peça nova para ela, leva uma peça nova para ele. Tem tanto fundamento nesta palavra, mas o Senhor não dá de entrar nos fundamentos, o Senhor dá de entrar na vestimenta da igreja e diz: eu tenho que te preparar. Talvez o adversário até salpicou as tuas vestes de alguma sujeira, mas as vestes do Cordeiro estavam salpicadas de sangue, e ele te diz: hoje eu lavo as tuas vestes da sujeira e salpico ela com o sangue do Cordeiro. Se precisar salpicar a tua mente, eu entro aí. Se precisar nos teus filhos, se precisar na tua casa, se precisar no teu sentimento, eu preciso te vestir. Eu já estou te apresentando para o mundo e dizendo: a minha noiva, ela vem chegando. Ela não desistiu do casamento, ela não olhou as provas, ela não olhou as lutas. Ela falou: este noivo eu não perco por nada. Agora o céu te anuncia: eu também não te perco por nada. Glória ao Deus eterno. Aleluia. Da sua boca sai, olha aqui, irmão, uma aguda espada, a palavra, para ferir com ela as nações. É pela palavra que o Senhor destrói, é pela palavra que o Senhor salva. Ele as regerá com ferro, vara de ferro. Ele mesmo pisará o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor, porque a ira de Deus está sobre o homem, a ira de Deus está sobre a humanidade. Cristo veio para tomar o cálice da ira e tomou até as fezes, que é o fundo do cálice, lá na cruz. Ele falou: agora vocês bebem o cálice da bênção. Vivam, bendito é o nome do Senhor, no cálice da bênção. Mas o cálice do furor, o Senhor Jesus na sua vinda, ele vai pisar no lagar e vai dizer: eu vou amassar.
Bendito é o nome do Senhor, irmão. Vocês sentem o poder de Deus nesta palavra? O próprio Senhor Jesus, com seus remidos, ele diz: eu vou pisar o lagar do vinho da ira. Eu já tomei o cálice da ira e vocês não tomam, mas tomei a medida daqueles que precisavam me receber. Aqueles que não me receberam beberão do cálice da ira. Irmão, dá para vocês ajudar isso 2 minutos, pregar isso aqui? Bendito é o nome do Senhor eterno. Ele pisando no lagar do vinho, do furor e da ira de Deus. E no vestido e na sua coxa vem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.